Pra gente começar, você que já tá seguindo aqui, já apertou o coraçãozinho, já compartilhou, tá? Ontem, vou contar uma história aqui antes do Carlos chegar. Ontem o Carlos mandou, eu tava lá tranquilo, sei lá o que eu tava fazendo, reunião, um monte de áudio do Carlos. Um monte de áudio do Carlos, o Carlos que é o nosso analista especializado em fundos imobiliários do Simpla Club, falando, pessoal, vocês viram o que aconteceram, não sei o que lá, me colocaram num grupo aqui. O que rolou, pessoal? O MXRF estava lá, fez a distribuição como estava acostumado, a CVM foi e notificou eles e falou que estava errado, tá? Com isso, o pessoal falou assim, meu Deus, se isso realmente acontecer com outros fundos, vai mudar completamente a indústria de fundos. Alguns fundos, como os, os fundos de papéis, por exemplo, cara, não faz sentido nenhum isso. Os fundos de fundos não faz sentido nenhum isso. E o que vai acontecer então? O que vai acontecer a partir de agora, né? E aí o pessoal ficou desesperado na mesma hora. A indústria inteira de fundos imobiliários, gestores, analistas e tudo mais, se reuniu para perguntar à CVM o que está acontecendo, o que vocês fizeram? Será que foi um erro da CVM? Ou será que realmente vai ser uma mudança que veio para ficar? E é justamente isso que o Carlos vai nos mostrar no detalhe agora aqui, o Carlos que está no grupo aí da galera também e ficou muito por dentro dessa situação e é por isso que eu chamei ele aqui agora para falar. Beleza? Vamos lá então, Carlos, vamos aparecer aí para dizer pro pessoal. Diz aí, Carlão, beleza? Diga aí, Rufino, tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok? Tudo certo, vamos lá, essa live urgente aqui pro pessoal. Cara, sem mais delongas, explica aí o que aconteceu, explica no detalhe pro pessoal. Beleza, Rufino. Então, como você bem adiantou, né, ontem o MXRF ele soltou um fato relevante, né, informando que ele foi notificado pela CVM a respeito da forma como ele apura os seus resultados, né, da forma como ele calcula os seus resultados. Isso é uma polêmica muito grande no mercado de fundos imobiliários, principalmente com os fundos de papel, né, sobre a forma como eles calculam os rendimentos que a gente recebe. Né? Existem dois tipos de maneiras, que a gente chama de regime de competência, que também é sinônimo do regime contábil, e o regime de caixa, que é o que o MXRF usa, né? Que é o que o MXRF, inclusive, usava. Vamos ver agora como é que vai ser. Porque foi justamente isso que a CVM falou. A gente entende que o mais correto é que você use o regime contábil, o regime de competência. E isso muda toda a história. E, Carlos, me explica uma coisa. É o MXRF que usava isso ou a maior parte dos fundos já usa dessa maneira? Perfeito, Rufino. Excelente pergunta. Porque é aí que vem o ponto. A CVM, ela não é a vilã da história. Ela está certa em cobrar dos fundos imobiliários. Por quê? Porque isso é uma confusão. Eu acredito que muita gente não sabia que tem fundo que faz por competência, tem fundo que faz por caixa. Isso depende do administrador. É o administrador que escolhe. Inclusive, você vai lembrar que a gente está tocando muito nesses pontos no relatório do Simpla. A gente colocou lá no RSE, a gente falando, ó, ele faz distribuição por esse método. No DEVA, o DEVA faz distribuição pelo regime de competência, o HCTR. Ó, e esses são as consequências desse tipo de distribuição. É isso que acontece. Então, assim, sempre foi deixado para a interpretação dos fundos. Existem administradoras, como o BTG, por exemplo, que falam, ó, meus fundos vão fazer pelo regime caixa. Então a gente já sabe, ó, se o fundo é administrado pelo BTG, vai ser por caixa. Agora não existe um padrão. Né? Esse que é o problema. E Carlos, para explicar para o pessoal, o maior problema é que tem ali, por exemplo, os fundos de papel e tudo mais, eles têm ali a marcação a mercado, né? E aí, por conta dessa marcação a mercado, o tempo todo o preço dos títulos está se valorizando ou desvalorizando, e isso, por regime de competência, acaba fazendo com que surja um lucro ali que ele realmente não entrou no caixa da companhia. Então, como que a empresa, se ela tiver que distribuir se ela tiver que distribuir assim, como que ela vai distribuir quando teve um ganho somente de capital, sendo que nem entrou dinheiro ainda? Ou da mesma forma, se ela tiver um prejuízo só na variação da cota, mas entrou um dinheirão lá, ela vai ter que guardar esse caixa porque ela não pode distribuir? Não é isso? Perfeito, Fim. Essa é a grande polêmica e que vem, né, o título da live. O fim da indústria de fundos. Será que os fundos vão continuar conseguindo pagar rendimentos mensais? Por quê? Porque, assim, vamos pegar um fundo de tijolo. Vamos supor que você tem ali um fundo de tijolo que te gerou um aluguel de 10 mil reais. Né? O imóvel ali que você tinha valia 100 mil, só que por conta de uma reavaliação, né, momento de crise, a gente viveu ali, né, em 2020, por exemplo.
E aí os imóveis começaram a valer menos. Por exemplo, seu imóvel começou a valer 90 mil. Perceba que, em termos de valorização patrimonial, você teve um prejuízo de 100 mil para 90 mil. Mas você recebeu um aluguel que você recebeu e está no seu caixa que você poderia muito bem distribuir. Só que, de acordo com o regime de competência, você tem ali um prejuízo. E esses 10 mil que você recebeu, você deveria deixar guardado para compensar, né? Para você ficar no 0 a 0. Então, ó, eu tinha 100 mil, meu 100 mil se tornou 90, então eu tenho esses 10 mil aqui que eu recebi de dividendo, né? Que eu recebi de aluguel, eu tenho que deixar guardado no caixa para compensar, para eu ficar no 0 a 0. Então, percebe que o fundo ele não ia conseguir distribuir renda. Pô, o aluguel ia ter que ficar preso, ia ter que ficar parado para compensar esse prejuízo que, de novo, como você falou, não foi realizado. O imóvel não foi vendido, então eu não realizei o prejuízo, eu não estou com prejuízo. Então, essa polêmica aí é o que impossibilitaria a distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários, né? Caso essa nova determinação se estenda para todos os fundos imobiliários. Boa. E, Carlos, em relação a isso, a CVM já chegou a se posicionar? Porque isso, se eu não me engano, foi ontem, né? Perfeito. E aí que vem o ponto, Rufino, que assim que eu acho que é o mais importante da gente fazer a live, né? Calma, né? A gente coloca aqui o fim da indústria de fundos imobiliários, mas isso está muito longe, né? Porque é uma decisão que afeta apenas o MXRF no primeiro momento, mas qual foi a preocupação e por que gerou toda essa comoção no mercado de FIIs? Porque ela abre precedentes para os outros fundos imobiliários. Mas, de novo, são precedentes. A decisão ela ainda cabe recurso e o gestor do MXRF já falou que vai recorrer. A decisão, e é importante a gente entender, não foi unânime. A decisão foi feita por um colegiado e no próprio colegiado existiram votos contrários, votos que foram justificados, inclusive na justificativa tem lá. Isso impossibilitaria a existência da indústria de fundos. Então, existe uma maneira de reverter. De novo, afeta primeiramente o MXRF, não afeta todos os fundos imobiliários. É um cenário distante, mas é importante a gente ver essa comoção da indústria para justamente defender a indústria de fundos e falar, pô, você vê, não é bem assim que a coisa tem que ser feita. A gente tem que ter uma padronização dessa questão de distribuição contábil, distribuição caixa, mas não é dessa forma que você colocou nesse texto do MXRF. Boa. Eu acho importante, né, a gente dizer para o pessoal, apesar de que eu mesmo fico usando esses títulos chamativos aqui, né, porque eu sei que vocês comparecem mais quando é assim, tá? Mas sempre que acontece alguma mudança assim no mercado, a gente precisa entender que a maior parte do nosso mercado, ele não vai simplesmente mudar muito da noite para o dia. Não é à toa que esse pequeno sinal de mudança já gerou uma comoção muito grande. Só que eu vejo, Carlos, que hoje os fundos imobiliários no geral já tiveram uma quedinha, pelo menos no início do mercado ali. Eu não vi agora no final como fechou, mas no início do mercado já começou em queda, porque o pessoal parece que desespera muito e já quer sair vendendo tudo. Meu Deus, e agora o negócio ficou horrível. Cara, não, calma lá. Mesmo que isso aconteça, o que talvez aí vai realmente mudar, vamos dizer assim, a pior das situações. Não, agora todos vão ser obrigados a fazerem isso, tá? O que de pior pode acontecer? Talvez eles tenham que tirar aquela obrigação de distribuir 95% do lucro que tiver, porque não faz sentido ele obrigar você a distribuir 95% do lucro se esse lucro não for de caixa, por exemplo. Né? Em alguns momentos você pode até querer distribuir. Mas se você não tiver o dinheiro, o que você teria que fazer? Que vender para distribuir? Não faz sentido nenhum. Então teria que mudar essa regra também. E outra coisa, o que poderia mudar, né, seria que talvez deixaria de pagar todos os meses, apesar de que isso é muito bom, a gente gosta, né? O pessoal lá no grupo do Eu Investidor, lá no grupo do Simpla Club, tá sempre falando todo mês ali o dinheiro caindo. O pessoal ama isso, beleza. Agora, esse dinheiro não vai sumir. Eles podem simplesmente deixar de distribuir todos os meses, mas distribuir contratos maiores, né? Então, assim, na pior das hipóteses, ainda assim, não é algo que acabaria com a indústria de fundos imobiliários, né? É só algo que muda o panorama atual e que, se acontecer, eu não acho que vai ser tão bom assim. Eu não sei lá, vendo assim por alto, eu não achei tão legal assim essa decisão. Agora, mesmo que aconteça, cara, não tem problema. Os investimentos de fundos imobiliários continuarão tendo grandes vantagens e não acho que faz sentido você sair vendendo todos aí, nem mesmo o MXRF só por esse motivo não, porque eu sei que tem um monte de cotista do MXRF que deve estar nos acompanhando aqui, né, Carlos? É importante, Rufino, que isso aconteceu com um fundo que é 1/3 do mercado. O MXRF ele tem 500 mil cotistas e o mercado de fundos imobiliários tem 1,5 milhão. Então, assim, aconteceu logo com um gigante, com o maior de todos, né? E é importante você trazer isso, Rufino, porque, assim, de novo,
até tem uma pergunta aqui, né? O que fazer? Aguardar? Tudo continua normal, né? Tudo continua normal, nada mudou. De novo, é uma decisão que afeta primeiramente o MXRF, mas abre precedentes. Mas aí, como o Rufino bem introduziu na live, ontem, depois de 20 minutos do fato relevante do MXRF, eu já estava num grupo com gestores dos maiores fundos imobiliários do Brasil, né, com todos os influencers de fundos imobiliários que vocês podem conhecer, dos maiores até os menores. Ontem teve live aberta com todo mundo lá no canal do professor Baroni. Então, assim, está falando do maior expoente de fundos imobiliários do país. Então, o espaço estava aberto. Hoje já tem texto no Clube FI, que é a maior plataforma de fundos imobiliários, né, para análise de fundos imobiliários do Brasil. Então, assim, houve toda uma união do mercado. E aí, Rufino, eu posso lhe garantir, as discussões no grupo, né, já tem muito contador entrando para explicar ali a minúcia do que foi colocado pela CVM. Do jeito que está, não vai ficar, né? O movimento foi muito grande, a indústria de fundos imobiliários mostrou uma força absurda. Como você bem falou, o mercado de fundos imobiliários reagiu muito bem. A gente achou que ia ser assim, um banho de sangue. Mas o MXRF ele realmente amanheceu sofrendo bastante, mas fechou aí com queda de 3%. Hoje a gente teve muito fundo imobiliário subindo, muito fundo imobiliário administrado pelo BTG, ou seja, que teoricamente também seria afetado pela decisão, e nem ligou para isso. Então, então, reforço. A CVM está fazendo o papel dela, ela está correta, só que a forma como ela digitou, né, a forma como ela escreveu, não trouxe grandes vantagens. Só que todo o mercado já se mobilizou para mostrar para a CVM. Pô, CVM, isso não é tão legal e assim, eu tenho certeza que vão ter mudanças, mas mudanças positivas para a indústria. Então não há motivo para alarde, não há motivo para pânico, para desespero. Eu entendo que o MXRF agora seja um momento para a gente respirar, se acalmar, né? Nem tudo é oportunidade. O MXRF não está a preço de banana, né? Mas em relação aos outros fundos em si, manter a estratégia, manter o aporte, está tudo normal por enquanto. A gente só está fazendo um trabalho preventivo e um trabalho muito importante. Boa, Carlão. Para quem não sabe, pessoal, o Carlos é o analista especializado em fundos imobiliários lá do Simpla Club. E o Simpla Club é uma plataforma de análises focadas no buy and hold. Tá? A única que eu conheço que realmente é focada no buy and hold, né? A gente tem lá dezenas de análises de ações, dezenas de análises de fundos imobiliários. O MXRF, por exemplo, está analisado lá com a nossa recomendação de compra ou não. E a gente organiza os ativos, as ações, os fundos imobiliários, os ativos no exterior. A gente organiza eles em ranking para você saber qual é o melhor momento para você comprar, né? Pensando no longo prazo. Então você pode ir montando a sua carteira ali de acordo com esse ranking de uma maneira muito mais fácil. Além de, claro, termos os nossos analistas aí, a nossa equipe de analistas sempre ligadas ali no que está acontecendo no mercado, para caso aconteça algo desse tipo, ou caso aconteça qualquer coisa específica de determinado fundo, a gente consiga te avisar exatamente, ou te acalmar, ou realmente mandar você se desfazer da posição. Enfim, é basicamente um serviço onde simplifica muito a forma que você investe, o tempo que você vai gastar investindo diminui bastante, tá? Então, se você ainda não conhece, sugiro que você entre no nosso site aí, simpla.club, e você consegue assinar agora mesmo. Também tem um preço muito especial aí, muito mais barato do que eu costumo ver as casas de análise que tem por aí. Beleza? Então é só você conferir, pode entrar aqui no link da descrição, na verdade, do perfil do Carlos aqui, né? Simpla.club, que você consegue assinar aí, eu tenho certeza que você vai gostar. Tem 7 dias ainda para você testar, caso não goste, é só pedir o dinheiro de volta. Beleza? Ó, chegou uma pergunta legal aqui, Carlos, eu acho que pra gente encerrar, a gente pode falar sobre ela. O Fermomenso, que eu sei que ele é aluno lá do Meu Investidor e assinante do Simpla também, ó. No caso da decisão continuar, os fundos de tijolo, teoricamente, não seriam tão afetados quanto os de papel? Não, na verdade ele está dizendo que não seriam tão afetados quanto os de papel por conta da forma de distribuição. O que você acha, Carlos? Quais são os mais afetados e quais são os menos afetados? Rufino, seria até o contrário, porque o fundo de papel, ele consegue de algumas formas, mesmo com essa nova determinação, né, que seria ali, o próprio MXRF, ele tem alguns mecanismos que podem suavizar essa decisão. Então, na própria decisão da CVM, ela coloca, ó, se você tiver um resultado de competência menor do que seu resultado caixa, você não poderia distribuir dividendo, algo que os fundos conseguem fazer hoje. O que você pode fazer é distribuir uma amortização. E aí o fundo de papel, o MXRF, conseguiria continuar pagando o rendimento mensal. Só que o rendimento ele seria uma amortização, que é uma forma diferente de rendimento que influencia, por exemplo, no cálculo do preço médio, tem algumas implicações tributárias. Mas o fundo de papel ele conseguiria contornar isso tranquilamente.
O fundo de tijolo também conseguiria contornar? Também. Mas aí tem alguns problemas maiores. Então, nessa decisão, o fundo de tijolo ainda sofreria mais. Por quê? Imagina que o imóvel se valorizou. Ao invés de a gente sempre tratou aqui do cenário contrário, o imóvel se desvalorizou. Se o imóvel se valoriza, pelo regime contábil, você teve um lucro. Mas concorda que você não vendeu o imóvel? E agora? Eu posso distribuir um dividendo, mas não distribuo por quê? Porque eu não tenho esse dinheiro, né? Eu não vendi um imóvel. Então, o fundo de tijolo, tanto em casos de desvalorização quanto de valorização patrimonial, ele sofreria mais. Outro tipo de fundo que sofreria bastante o fundo são os FOFs, né? Os fundos de fundos. Esses daí, assim, existem cenários que as pessoas estão traçando que não faria nem sentido existir FOF. Porque o FOF, né, se ele quisesse manter-se pagando dividendos, ele teria que começar a vender as posições em prejuízo para conseguir bancar o dividendo. Porque senão ele não conseguiria ter lucro. Né? Porque um FOF, quando o IFIX cai, por exemplo, os fundos imobiliários caem lá dentro, ele teria sempre um prejuízo por conta dessa desvalorização das cotas. É como se na nossa carteira, toda vez que a carteira variasse para baixo, a gente tivesse tendo um prejuízo já realizado. Né? A gente tivesse que pagar. Ó, você tinha R$1.000, só que a bolsa desvalorizou, você agora tem 800, você está me devendo 200. Isso não existe, não acontece esse dever 200. Simplesmente se transformou em 800 e se a gente acredita naquilo, a gente aguarda. Então, os mais afetados seriam os FOFs, os de tijolo também seriam bem afetados, e os fundos de papel, embora afetados, conseguiriam contornar com mais facilidade. Boa, show de bola, muito bom esclarecimento aí, Carlos. Pessoal, batemos quase 300 pessoas aqui, fico muito bom, tá? Live sem a gente programar nem nada do tipo. E valeu demais a presença aí. Quem quiser conhecer o trabalho do Simpla Club, entra aí no perfil do Simpla, tá? E te vejo lá na análise agora de fundos imobiliários também, que acontece toda quarta-feira. Beleza? Valeu, Carlão, tamo junto, bora lá pro YouTube agora. Tamo junto, vamos nessa.